Olá, boa noite. Eu sou o Fernando Rodrigues e este é o Poder em Foco, um programa de entrevistas do SBT em parceria editorial com o jornal digital Poder 360. Nesta semana, o Poder em Foco entrevista a diretora médica da Pfizer no Brasil, Marjorie Dulcini. Ela é formada pela PUC de São Paulo, reumatologista pela USP e mestre em medicina farmacêutica pelo Hibernia College de Dublin, na Irlanda. Doutora Marjorie Dulcini, boa noite, muito obrigado por estar aqui no Poder em Foco. Eu começo perguntando aquilo que todos os brasileiros gostariam de saber. Já é possível dizer quando estará disponível uma vacina contra a Covid-19 no Brasil? Oi, Fernando, obrigada pelo convite. Se tudo correr bem, nas pesquisas que já estão em andamento, nós esperamos que em outubro ou novembro desse ano nós já sejamos capazes de disponibilizar alguns milhões de doses para o mundo. Então, pensando na Pfizer, nós temos um acordo de colaboração com uma empresa alemã chamada BioNTech, e estão sendo realizados já 2 estudos de fase 1 e fase 2 para a potencial vacina, que hoje ela tem um número, ela é chamada BNT162. Esse estudo em andamento, estudo fase 1 e fase 2, ele tem o objetivo de determinar a segurança e a imunogenicidade, que significa qual é a capacidade do organismo de reagir a essa vacina e produzir anticorpos. E também a dose ideal. Deixa eu perguntar para a senhora, para que os nossos telespectadores entendam, qual é a dificuldade de se produzir uma vacina para um vírus novo, como é esse novo coronavírus? Por que demora tanto? Quantas fases existem para que os laboratórios consigam fazer essa vacina? Fernando, normalmente a pesquisa clínica ela envolve 3 fases antes da submissão regulatória e até uma 4ª fase pós-submissão regulatória. Então, a fase 1, na verdade, tem até uma fase anterior, que é a fase pré-clínica, normalmente com testes em animais. A fase 1, ela é uma fase já em seres humanos, normalmente em voluntários sadios. Quando a gente fala em vacinas, nós usamos a palavra participantes, num grupo pequeno, e é nessa fase que começa a se determinar, então, a dose, se testar algumas doses para determinar qual é a dose ideal. A fase 2 expande-se para um número maior de participantes, e a fase 3, aí sim, com um número bem grande de participantes. Pode levar, em média, normalmente, para se disponibilizar uma vacina no mercado, de 10 a 15 anos. Então, quando você traz essa perspectiva de quanto tempo demora, ou muito tempo que pode demorar para uma vacina estar disponível, normalmente seria 10 anos. Nós estamos falando de uma vacina poder ser produzida e estar disponível em meses, em menos de um ano. A Pfizer, junto com a BioNTech, começou essa pesquisa em março, final de fevereiro, começo de março. Em março que houve a primeira aplicação da dose em 12 participantes na Alemanha, e agora, desde o início de maio, que começou então a aplicação em participantes nos Estados Unidos. Então, nós estamos falando de uma perspectiva completamente diferente, de anos que poderiam levar para meses ou menos de um ano. Antes de começar a fazer os testes no laboratório, está lá o vírus, descobre-se como criar esse anticorpo para esse vírus, começa uma fase anterior com testes em animais, e aí na fase 1, como a senhora disse, são com poucas pessoas, 10, 20 pessoas que são participantes desta pesquisa e aceitam participar. Isso foi nos Estados Unidos e já terminou essa fase 1, é isso? Não, começou na Alemanha e agora está nos Estados Unidos. Agora, o que eu queria trazer aqui é que esta pesquisa, assim como pesquisas de outros laboratórios, de outras empresas, elas estão acontecendo de forma acelerada. Por isso que esse estudo a gente chama de fase 1, fase 2. E não é somente uma candidata, são 4 candidatas sendo estudadas ao mesmo tempo. Então, o que está acontecendo agora é algo sem precedentes. A aceleração com que esses processos estão acontecendo. Então, o desenvolvimento clínico dessa vacina especificamente, ela está acontecendo
como nunca aconteceu antes. Quando a senhora então, fala 4 candidatas, é que são 4 tipos de vacinas diferentes testadas em grupos diferentes, é isso? Em paralelo, isso, em paralelo. Então, os indivíduos, eles são distribuídos nesse estudo, os participantes, para receberem diferentes tipos de vacina com a mesma plataforma. Então, aqui também acho que vale explicar um pouco que esta pesquisa, ela só está podendo ser acelerada dessa forma porque nós estamos usando uma plataforma de RNA mensageiro, que significa que nós vamos usar uma parte do código genético do vírus para que essa parte do código genético seja colocada dentro do corpo da pessoa que vai receber a vacina, então que vai ser no nosso organismo, né, no futuro, e esta parte do código genético do vírus entrando no nosso organismo, entrando dentro das nossas células, as nossas células vão produzir uma parte ou uma proteína que seria do vírus. Então nós vamos produzir uma proteína, e essa proteína que é igual à do vírus, ela vai estimular o sistema imune a produzir os anticorpos, as nossas células de defesa. Por que isso faz diferença? Uma dúvida que, perdão por interrompê-la, uma dúvida que as pessoas sempre têm. Como é que são escolhidas essas pessoas que são participantes do estudo e qual o risco que elas têm ao participar de um estudo tão preliminar como esse? Esses são voluntários, então, normalmente essas pesquisas, e aí não só em vacinas, de uma forma geral, a pesquisa clínica, ela existe essa fase em que abre-se para voluntários fazerem parte dessas pesquisas, então isso normalmente é divulgado nas plataformas, né, de pesquisa clínica, então clinicaltrials.gov, que é uma plataforma global sobre pesquisa clínica, então que convida voluntários a participarem, então as pessoas vão voluntariamente participar. Normalmente elas são, é explicado de forma exaustiva quais são os riscos da participação nesse determinado estudo clínico, e a segurança desses participantes é sempre colocada em primeiro lugar. Então, sempre, como toda pesquisa clínica, quando é um medicamento que está, ou uma vacina que está em estudo, existem riscos potenciais, que, aliás, uma das intenções é justamente avaliar a segurança daquele composto, naquela vacina ou daquele medicamento. Entendi. E na fase inicial são pouquíssimas pessoas, 10 a 20 pessoas. Na segunda fase, quantas pessoas são testadas, quantos participantes existem nessa fase seguinte? Isso é bastante variável, Fernando, mas a gente pode falar em torno aí dos 300 a 3.000 pessoas, depende, porque a vacina, ela vai ter um caminho e a gente precisa de um número, isso é muito estatístico, né? Então, se nós estamos falando de doenças, por exemplo, doenças cardiovasculares, que precisam de um número muito grande de pessoas para a gente ver qual o resultado de um estudo ou de uma medicação naquele grupo de pacientes, nós precisamos de um número maior, mesmo em fase 2. Então, depende um pouco, porque nós estamos falando de doenças raras, né? O escopo é diferente. Aqui, em termos de vacina, a gente poderia dizer que de 300 a 3.000 pessoas em fase 3, de até 100 voluntários aí em fase 2. Então, isso que você falou, né? Na fase 1, grupo menor, menos de 100 participantes, entre algumas dezenas. Depois, acima de 100 voluntários, e depois se expande e vai para até 3.000, 4.000 pessoas em fase 3. Então, em escala, seria isso. Aqui, de novo, eu acho que aqui a gente está falando de algo que pode estar acontecendo ao mesmo tempo. Então, fase 1, fase 2, nós estamos falando em 200 participantes na Alemanha e 360 participantes nos Estados Unidos. Então, nós já estamos com uma escala um pouco maior do que era normalmente das fases de estudos clínicos. Entendi. E na fase 3, que será, enfim, a mais conclusiva, ela começa quando e em quais países ela será realizada? A fase 3 de testes para vacina, no caso da Pfizer. Ela deve começar no mês de junho, a fase 3. Ela, como as doses estão sendo estudadas de forma paralela, os resultados também vão ser disponibilizados
em tempo real. Então, isso é uma outra coisa interessante, diferente do que normalmente acontece. Isso também foi acordado com as autoridades regulatórias, tanto da Alemanha quanto dos Estados Unidos. Então, nós vamos disponibilizar o resultado já da imunogenicidade dessas vacinas e da segurança dessas vacinas, ou dessas potenciais candidatas, até meados de junho, final de julho. Então, fase 3 vai estar acontecendo durante o mês de junho, mas isso, nós não vamos esperar o final da fase 3 para já divulgar os primeiros resultados. Entendi. E daí no final, digamos, de junho, agora, estamos no meio do ano agora, ou julho, termina a fase 3 de aplicação dessas vacinas ainda em fase de teste. Aí os resultados vão sendo conhecidos. E daí o que acontece em agosto, setembro, outubro, novembro, para que a vacina, uma vez validada, possa ser produzida? Então, se tudo correr como esperado, durante o estudo clínico, nós esperamos poder produzir milhões de vacinas até final de 2020. Então, justamente, com dados mais definitivos em agosto, até setembro, em outubro, já ter possibilidade de doses produzidas. De novo, o que nos possibilita ter uma produção tão rápida entre o estudo clínico e a disponibilização das doses é justamente essa plataforma em que há uma parte do vírus, né, o código genético do vírus sendo usado para o estudo clínico, e é a mesma coisa que vai ser usada para a produção da vacina. Isso é muito rápido, muito mais rápido do que as vacinas convencionais. Deixa eu perguntar um outro detalhe. Tem algumas vacinas que já existem há muito tempo e a gente toma a vacina, o ser humano recebe a vacina, e a imunidade demora alguns dias para ser desenvolvida. Nesse caso, dessas vacinas que estão sendo hoje em dia desenvolvidas, a expectativa é de quanto tempo um indivíduo desenvolverá a imunidade em relação ao novo coronavírus? Uma vez que ele tome a vacina. Claro, é justamente isso que a gente quer responder com essas pesquisas, Fernando. A capacidade do organismo de produzir anticorpos contra esta proteína que nós mesmos produzimos. O código genético que veio do vírus e foi colocado dentro do nosso organismo, ele dá um comando para a nossa célula produzir. Então, é uma proteína que vai estimular o nosso sistema imune. Essa é exatamente a pergunta que esses estudos querem responder. E já tem algum resultado preliminar da fase 1 ou da fase 2 sobre quanto tempo demorou para esses indivíduos que foram participantes aí no estudo desenvolverem essa imunidade? Desse estudo da Pfizer ainda não. Começo de junho que esperamos que já tenha algum resultado nesse sentido. A vacina será como uma vacina de gripe, quando ela ficar pronta. Enfim, a pessoa vai tomar uma injeção com aquele líquido que é a vacina. É como se fosse uma vacina de gripe, é isso? Sim, exatamente. E vai ser possível, depois que, enfim, tudo isso estiver estabilizado, a pandemia controlada, essa vacina desenvolvida, que essa vacina seja incorporada, essa cepa desse vírus, desse novo coronavírus, à vacina anual que as pessoas já estão acostumadas a tomar ano a ano contra a gripe, ou não? Será uma vacina sempre separada? É difícil dizer ainda, Fernando, mas eu acho que tanto a Pfizer como outras empresas, e esse momento sem precedentes, nós temos tido um trabalho de colaboração muito importante entre as empresas farmacêuticas, entre empresas e academias, universidades e com governos e autoridades de saúde de vários países. Então, essa conversa tem que começar precocemente. Então, esse é por exemplo, buscando formas de contribuir com o governo, propondo acordos inovadores, ou acordos de compartilhamento de risco, atuação muito próxima no desenvolvimento de propostas que possam ajudar a melhorar prazos de acesso e incorporação, né,
de novas tecnologias com a intenção de salvar o maior número de vidas, prevenir o maior número ajudar o maior número de pessoas prevenindo essa doença. Então, o que eu posso dizer é que trabalhar precocemente com as autoridades de saúde dos países, e aí inclui o Brasil, vai ajudar a que a gente, no momento apropriado, possa ter a disponibilidade da vacina, seja no calendário anual, seja sazonal, né, como acontece com algumas vacinas, como aconteceu com a vacina da gripe. Então, esse diálogo precoce é muito importante, para que as autoridades também possam avaliar qual é o momento ideal e como isso vai ser incorporado no calendário de vacina dos países. A senhora mencionou a colaboração que existe entre as empresas que estão desenvolvendo, entre os governos de vários países. No caso do governo brasileiro, das autoridades de saúde no Brasil, que tipo de colaboração tem ocorrido até agora entre as autoridades de saúde no Brasil e as empresas, inclusive com a Pfizer? Nós temos, a Pfizer tem um diálogo muito aberto com a Autoridade de Saúde do Brasil, a Anvisa. Isso não é de agora, isso de muitos anos, e cada vez mais com o intuito de colaborar. Então, acho que é esse diálogo realmente com o intuito de colaborar. E uma coisa que eu queria trazer, existem, desde o início da pandemia, o nosso CEO global enviou para os países, muitos países do mundo, inclusive o Brasil, qual era o plano da Pfizer, um plano de 5 medidas que pede a colaboração da indústria, dos governos, das academias, para que a gente possa combater o coronavírus. Então, esse plano ele foi compartilhado com o governo brasileiro, e nesse plano que nós estamos seguindo o nosso diálogo. Esse plano de 5 metas envolve, por exemplo, colaboração e compartilhamento de ferramentas e ideias, convocação do nosso pessoal, a nossa capacidade, equipe técnica e de experts, para auxiliar, seja, por exemplo, alguma instituição interessada no Brasil em desenvolver, em ampliar estudos nesta área, em virologia ou diretamente relacionada ao combate ao Covid, por exemplo. Tem alguma instituição pública de saúde brasileira que está trabalhando em parceria com a Pfizer neste momento no estudo da vacina para a Covid-19? Para essa vacina especificamente, ainda não. Eu digo que todas as possibilidades existem, são viáveis, e o diálogo com o governo brasileiro, inclusive nesse sentido, pode acontecer a qualquer momento. Mas esse estudo específico ele está acontecendo exclusivamente hoje na Alemanha e nos Estados Unidos. Nos testes que já foram feitos, a senhora disse que tudo está sendo colocado disponível praticamente em tempo real. Quais foram as principais dificuldades na fase 1 e na fase 2 que está sendo concluída agora? Teve alguma intercorrência maior? Teve algum dano ou, enfim, algum problema de saúde para participantes? O que a senhora poderia nos contar sobre isso? O que foi divulgado até agora, Fernando, que as coisas estão indo bem. Os resultados estão dentro do que a Pfizer esperava, a Pfizer e a BioNTech estavam esperando. Claro que nós estamos falando de, como você mesmo mencionou no início, números pequenos ainda de participantes. Então, por exemplo, nos Estados Unidos são 360 adultos saudáveis que vão receber essa dose, são diferentes faixas etárias, então a segurança está sendo avaliada de forma muito cuidadosa. Então, primeiro, num grupo etário de 18 a 55 anos, e depois que neste grupo a dose e a segurança for comprovada, a vacina vai ser escalada, então, para outro grupo de 65 a 85 anos de idade. Então, os mais idosos somente serão imunizados uma vez que o teste da dosagem da candidata da vacina aplicada nos adultos mais jovens se mostrar segura com um grau de imunogenicidade. Então, respondendo sua pergunta, nesse momento as coisas estão indo bem e esperamos que continue assim. Temos estamos otimistas com o que tem de resultado até o momento.
Esses grupos que foram escolhidos e selecionados de participantes, a senhora falou de 18 anos a 65, não é? Se eu captei corretamente. Eles têm... 55. 55. Esses grupos, eles têm alguma comorbidade ou são pessoas saudáveis ou há de tudo nesses grupos? Esses grupos, eles são de voluntários saudáveis. Vai haver a expansão para grupos de risco. Entendi. Na fase seguinte. Eu acho que é importante frisar que o primeiro grande interesse e importância de um estudo como esse é avaliar a segurança. Então, a partir do momento que a gente avalia a segurança, a imunogenicidade, que é a eficácia da vacina, e a dose mais adequada, então a gente pode expandir esse estudo para aí participantes que tenham alguma comorbidade. Que é o que vai acontecer ao longo de junho e julho, possivelmente. Exatamente. Entendi. Exatamente. Agora, a senhora falou que no final do ano, talvez lá para novembro, em algum momento, outubro, novembro ou dezembro, antes do final de 2020, será possível produzir, eventualmente, dando tudo certo, algumas milhões de doses da vacina. O mundo tem perto de 8 bilhões de habitantes, está chegando nisso, não é? Qual é o que dizem os estudos científicos sobre a necessidade do número mínimo de doses para que a pandemia realmente seja controlada e que uma parte considerável da população mundial receba esses anticorpos? Tem um número que se pensa, tem que imunizar 50% da população mundial, 10%, quanto que seria? Eu não tenho esse número, Fernando, mas o que os estudiosos, o que os estatísticos têm falado é que uma abordagem única não vai ser suficiente. Aqui é um conjunto de ações que precisam acontecer para que a gente possa realmente controlar essa pandemia. Então, a vacina como imunizador, que pode imunizar um grande número de pessoas, sim. Eu não tenho esse número, qual seria esse número de doses que a gente precisaria ter, mas o que eu posso dizer é que não é só a vacina da Pfizer que a gente tem que ter expectativa, a gente tem que ter expectativa de várias outras vacinas, que várias outras vacinas estejam disponíveis. Primeiro porque a capacidade de produção, ninguém vai ter a capacidade de produção para o mundo todo, nenhuma empresa. Então, é importante que todas as empresas que estão hoje desenvolvendo vacinas tenham sucesso para que esse alcance seja mundial. É preciso ter tratamentos eficazes, porque a vacina não é 100% de garantia. Então, isso é importante frisar. Nenhuma vacina não existe, por característica. Tem pessoas que não vão conseguir ter a imunidade a partir da vacina, então é importante que os tratamentos continuem sendo desenvolvidos, então os antivirais, os medicamentos que vão agir ainda em fase muito precoce, quando a pessoa teve os primeiros contatos com o vírus e começa a ter uma febre, por exemplo, antes de ir para o hospital, quando entra no hospital. Então, são fases diferentes da doença que vai precisar ter tratamento. Além disso, a atuação sobre pacientes, pessoas que, tendo contato, vão evoluir para formas mais graves, para que essas pessoas possam realmente ser tratadas de forma eficaz e a gente consiga salvar vidas. Além disso, mudanças de estilo de vida, o que vai ser o novo normal. Então, ainda algum isolamento social vai ter que acontecer até que todo mundo consiga estar imunizado, seja pela vacina, seja porque teve contato com o vírus. Então, eu acho que é multifacetado, né? Quer dizer, multifatorial. Como a gente vai controlar essa pandemia, não vai ter uma única ação, assim como não vai ser uma única empresa farmacêutica ou uma única instituição acadêmica. É um conjunto, todo mundo colaborando para que a gente possa, e governos, né, e autoridades sanitárias, para que a gente possa combater essa pandemia. Agora, uma coisa que todo mundo se pergunta, né, sobre o número de vacinas disponíveis, quando elas vão estar disponíveis. A senhora falou antes do final do ano, algumas milhões de doses, a Pfizer vai fazer, outras empresas talvez também coloquem no mercado. Mas certamente, ao longo de 2021, apenas é que a aplicação dessas vacinas talvez esteja mais disseminada. É correta essa afirmação?
Em maior escala, sim, sem dúvida. A Pfizer, então, em 2021, a gente já fala em centenas de milhares de doses. No início de 2021, algumas outras empresas... Centenas de milhões de doses, talvez, ou milhares? Centenas de milhões de doses. As centenas de milhões de doses em 2021 e algumas outras empresas estão falando em bilhões de doses também no ano de 2021. Então, sim, e pensar em 2021 como um ano que as vacinas vão poder estar disponíveis em mais larga escala para o mundo. Ou seja, 2020 haverá, antes do final do ano, uma vacina, mas certamente não estará acessível à imensa maioria das pessoas. Aí todo mundo se pergunta, quando estiver disponível, vem o outro aspecto, o preço. Qual é o preço que isso vai ser... Qual o preço que vai ser colocado em cada dose dessas vacinas e nos diversos países? Fernando, quando nós falamos de custo, acho que é importante levar em consideração que é uma questão que envolve diversos fatores e diversos setores da sociedade. Quando a gente fala no Brasil, acho que vale destacar que todo novo medicamento licenciado no Brasil, antes de ser comercializado, ele tem que ter o seu preço aprovado pelas autoridades governamentais. No Brasil, existem critérios muito bem estabelecidos para a definição de preços, que é a responsabilidade da CMED, que é a Câmara de Regulação de Mercado de Medicamento. Uhum. Ele é um órgão interministerial, ele conta com a Anvisa, né, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e as secretarias executivas de dentro da própria Anvisa, para ajudar a estabelecer qual é o preço daquele medicamento ou daquela vacina nesse caso. Então, de acordo com a legislação, o preço do medicamento inovador, ele deve ter como referência o menor preço entre uma cesta, um número de países referência. Tá? Então, quem determina o preço... Primeiro que é muito difícil falar disso agora, né, ainda nessa fase em que as vacinas estão em fase de desenvolvimento, mas no final, por exemplo, no Brasil, quem vai determinar o preço é a autoridade, é o governo, é a autoridade interministerial, essa CMED, né? Então, e multifatorial. Então, são levados em considerações vários fatores. Eu tenho lido, né, já foi publicado, nós mesmos publicamos, o custo de desenvolvimento de uma vacina dessas, o investimento em ciência é muito alto. As cifras são 300 milhões de dólares ou às vezes até acima. No caso da empresa na qual a senhora trabalha, a Pfizer, foi divulgado algum valor que se investiu para desenvolver a vacina, que está sendo investido? Sim, a Pfizer planeja investir 650 milhões de dólares no desenvolvimento dessa vacina, também de alguns outros tratamentos anti-coronavírus, então um tratamento antiviral, também existem estudos em andamento, 2 estudos já numa fase adiantada, e então sendo 500 milhões na fase de pesquisa e 150 milhões na fase de produção. Mas você disse... Quantas pessoas estão envolvidas na pesquisa? De dentro da Pfizer são mais de 8 mil pessoas hoje no mundo sendo envolvidas diretamente com a pesquisa da vacina. Existem pessoas mais diretamente envolvidas, outras mais indiretamente, mas em torno de 8 milhões de pessoas hoje de alguma forma envolvidas. 8 mil pessoas, certo? 8 mil pessoas, desculpa, 8 mil pessoas. Doutora Marjorie, a gente estava falando de vacinas aí no primeiro bloco inteiro e a Pfizer vai, antes do final do ano, começar a produzir algumas vacinas. Só para os telespectadores saberem, tem várias empresas que estão já desenvolvendo, além da Pfizer, algum tipo de vacina. Vou citar aqui algumas que estão em estágio mais avançado. A Moderna, que é de Cambridge, nos Estados Unidos. A CanSino, que é uma empresa chinesa. A AstraZeneca, de Oxford. A Pfizer, que aqui a gente falou bastante aqui no primeiro bloco. A Johnson & Johnson, que é muito conhecida, que é americana. E também a Sanofi, francesa, junto com a GlaxoSmithKline, que é britânica. Todas dizem que até o final deste ano
início de 2021, terão vacinas no mercado. Agora eu pergunto para a doutora Marjorie, quantos por cento, em média, das pessoas que tomam uma vacina para qualquer doença, tem alguma estatística sobre quantas pessoas, mesmo vacinadas, continuam sem desenvolver os anticorpos contra aquela doença? Sim, Fernando. É muito variável, dependendo da vacina, dependendo da doença, do vírus, da bactéria, mas falar uma média, e aqui só para pontuar que eu não estou falando desta vacina específica, eu estou falando de uma forma geral, mas a eficácia da vacina não é 100%, de nenhuma vacina. Então, uma porcentagem que pode variar de 5%, 3%, 5%, 10%, não desenvolvem anticorpos a partir da vacinação. Então, pessoas que potencialmente ainda podem adoecer em contato com o vírus ou a bactéria, enfim, dependendo do propósito da vacina. Ou seja, então, é muito esse ano a vacina vai estar pronta, algumas serão produzidas até em quantidade, mas milhões para um mundo de 8 bilhões ainda é pouco. 2021, muita vacina. Ainda assim, além das vacinas, será necessário desenvolver tratamentos, medicamentos para tratar das pessoas que continuarão a contrair o coronavírus, o novo coronavírus. No caso da Pfizer, eu vi que existe um medicamento que foi anunciado, a senhora me corrija se eu não falar o nome corretamente, tofacitinib. Qual é a origem desse medicamento? Que tipo de medicamento é esse? Qual é a eficácia dele? Sim, Fernando. Primeiro, com certeza, é importante que existam medicamentos, existam tratamentos disponíveis para as pessoas, para os pacientes que vão adoecer da Covid-19. Então, são várias possibilidades aqui. Nós estamos falando de uma doença que ela tem a infecção viral, são várias fases, são 3 fases que a gente hoje entende que a doença tem. A primeira fase, a fase de contágio, a fase em que a pessoa começa a ter sintomas leves, a segunda fase é quando já tem um processo inflamatório e isso pode evoluir para uma fase mais grave. Existem dentro dessas fases também, além do processo inflamatório muito intenso, que é o que a gente tem chamado, né, os pesquisadores têm chamado de tempestade inflamatória, um estado hiperinflamatório, também a possibilidade de um estado de hipercoagulação. Então, tem se falado bastante também sobre a possibilidade de ter alguns eventos de trombose, né? Então, trombose é uma doença venosa, complexa, não é? Trombose venosa. Então, é uma doença bastante complexa. Com isso, a gente entende que vários tratamentos têm que ser desenvolvidos. Então, considerando todas essas fases, né? E eu já chego no tofacitinib, mas considerando todas essas fases, a gente precisa de antivirais que vão atuar no início da doença, ou logo que o paciente entra no hospital. Então, quando começou os primeiros sintomas, talvez sem precisar ir ao hospital e já poder tomar um medicamento antiviral. A segunda fase em que o paciente foi para o hospital porque ele já não está se sentindo bem e ele precisa, então, de uma intervenção hospitalar. E aí um outro antiviral para atuar nesse momento. E aí, nesta fase inflamatória, que aí nós vamos chegar no tofacitinib. Tofacitinib é um medicamento aprovado em vários países do mundo, inclusive no Brasil, para doenças reumatológicas e doenças gastrointestinais autoimunes. Então, artrite reumatoide e artrite psoriásica, aprovado no Brasil para essas duas doenças, e também para retocolite ulcerativa, que é uma doença inflamatória intestinal. São todas doenças da classe das doenças autoimunes, ou doenças em que o sistema imune está reagindo de forma exacerbada. A senhora pode repetir o nome das 3 doenças para qual claro. O tofacitinib é usado? E o que são elas? Artrite reumatoide, que é uma doença reumatológica que acomete as articulações e também pode acometer alguns outros órgãos, onde há uma inflamação exagerada, o corpo produz anticorpos contra as próprias células do organismo ali, das articulações, e isso dá uma artrite que pode ser potencialmente grave e incapacitante. A artrite psoriásica, que é também uma forma de artrite, de inflamação das articulações, mas associada também a uma inflamação crônica da pele,
que leva à psoríase, que é uma doença de pele que causa descamação, prurido e pode ser bastante impactante também para a qualidade de vida das pessoas. E a retocolite ulcerativa, que é uma doença inflamatória do intestino que pode levar à diarreia crônica e alguns outros fatores que podem ser potencialmente graves para os pacientes que têm essas doenças. O tofacitinib, ele é um medicamento muito eficaz para essas 3 patologias e ele age inibindo a transmissão de dentro da célula de um sinal que vai justamente estimular a produção de grande quantidade de proteínas inflamatórias. E elas se chamam interleucinas e uma delas é a interleucina 6. O que se sabe é que a interleucina 6 ela é muito importante nesse processo inflamatório causado pelo SARS-CoV-2, pelo novo coronavírus. Então, fazendo essa relação entre a interleucina 6 e o fato do tofacitinib ser um medicamento que age inibindo a interleucina 6, pesquisadores da Itália propuseram um estudo fase 2, para estudar, então, a eficácia do tofacitinib em pacientes que estavam com essa hiperinflamação causada pelo SARS-CoV-2. Então, esse foi o racional de usar essa experiência e o conhecimento que a gente tem sobre o tofacitinib em pacientes com outras doenças inflamatórias e avaliar como seria a eficácia dele para pacientes com Covid-19. E o resultado preliminar indica o quê? Ainda não temos o resultado, viu, Fernando, desse estudo, mas o uso em alguns pacientes, e por isso o uso em alguns pacientes com bons resultados levou a esses pesquisadores italianos a proporem esse novo estudo com o apoio da Pfizer, mas é importante dizer que é um estudo independente de iniciativa desses pesquisadores italianos para avaliar a eficácia do tofacitinib. A gente ainda não tem os resultados, como a gente fala em ciência, a gente precisa de medicina baseada em evidências aqui, então a evidência, a gente precisa esperar o resultado mesmo de um estudo bem desenhado para dizer se há ou não uma evidência suficiente para a utilização desse medicamento. Vou fazer uma outra pergunta para a senhora, agora que é sempre de interesse geral das pessoas que são leigas e que estão sob o impacto aí da pandemia. No início desse processo todo, foi muito falado que de cada 100 pessoas, cerca de 80 que contraírem o vírus, possivelmente ficarão assintomáticas. E 20 dessas 100 teriam algum sintoma. E dessas 20, talvez 5 teriam sintomas mais pesados e, enfim, com alguma complicação, alguma intercorrência maior. Essa estatística ainda está válida na atual fase dessa pandemia ou já se conhece mais detalhes sobre o que acontece com as pessoas infectadas e quantas de fato desenvolvem os sintomas? Não, essa continua sendo, Fernando, a estatística hoje, como você explicou, quer dizer, a maioria realmente vão ser casos leves ou assintomáticos e um número menor vão desenvolver formas mais graves e a letalidade também para um número menor de pessoas. E aí... Uhum. Pois não, pode continuar, perdão. Não, e o que está evoluindo, o que a gente tem entendido mais são formas diferentes de manifestação. Então, muito tem saído nas mídias especializadas, nos estudos, né, nas publicações. Por exemplo, faixa etária pediátrica, a gente tinha poucos dados porque são menos acometidos, mas agora a gente já tem mais dados de manifestações em pediatria. Então, ainda se trabalha com essa estatística, sim, que você falou. Importante salientar que, sim, as pessoas que têm o vírus e que são assintomáticas transmitem o vírus, por isso o isolamento social, as medidas de isolamento social são tão importantes. Uhum. E isso ainda é uma grande preocupação. Mas muito está se conhecendo mais no evoluir aí do tempo. Aí eu chegaria na outra pergunta sobre se existem, neste momento,
realmente testes confiáveis para serem aplicados em massa, como algumas cidades ou governos estaduais no Brasil estão fazendo? Os testes, os testes virológicos, eles servem para saber se o paciente está infectado no momento em que ele é realizado. A técnica utilizada, que é do PCR, né, PCR-RT, né, de transcriptase reversa, é um método de detecção do genoma do vírus e procura o vírus nas secreções dos pacientes. Ela é confiável, mas se um paciente é diagnosticado muito cedo durante a fase de incubação ou no final da doença, a quantidade de vírus pode ser insuficiente para ser detectada. Então, por isso que tem ainda bastante discussão sobre os testes, Fernando. Tem os testes sorológicos, eles são baseados em uma análise de sangue e buscam determinar se o indivíduo esteve em contato com o vírus em algum momento e se isso causou uma resposta do sistema imunológico. No entanto, ainda não há certeza se uma pessoa que produziu anticorpos foi imunizada e protegida contra uma reinfecção, por quanto tempo ela vai estar protegida contra essa infecção. Então, os testes ainda estão sendo muito discutidos, e, no Brasil existem muitas iniciativas para que os testes, para melhorar a qualidade e a disponibilidade desses testes, mas esse é um tema no mundo todo. Na China, por exemplo, tem notícias de que em algumas regiões voltou a ter a doença depois de aparentemente ela ter terminado. O que está acontecendo lá? Fernando, os estatísticos já esperavam isso, né, que acontecessem algumas novas ondas de infecção. Primeiro porque nem todas as pessoas tiveram contato necessariamente desenvolveram anticorpos. Então, algumas pessoas estão suscetíveis a adquirir a doença, ser contaminadas pelo vírus, né? Então, esse é o primeiro fato. O segundo fato é que algumas dessas pessoas também, e isso aconteceu logo no início, lá, quando a China começou a controlar, principalmente na região de Wuhan, pessoas que tinham feito os testes e tinham dado positivo para a Covid-19, e depois de 2 semanas, né, o tempo que seria o suficiente para que a pessoa estivesse curada e que os testes sorológicos ou do PCR tivesse negativo, e quando fez o teste do PCR ainda estava positivo. Ou, na verdade, se achava que era uma nova infecção. Então, o que pode ter acontecido nesses casos, e que isso trouxe bastante discussão nos artigos, entre os pesquisadores, é que na verdade, essa pessoa, a proteína do vírus ficou mais tempo no organismo dessa pessoa. Então, não é que ela foi reinfectada, mas sim o teste não negativou. Então, ela ficou assintomática, estava bem, mas quando foi feito o teste novamente, ainda estava presente a proteína do vírus. Então, não foi uma reinfecção. É muito interessante isso que a senhora está dizendo, porque havia um senso comum, pelo menos era o que se lia no início da pandemia, de que a pessoa infectada teria um período de maturação e cura da doença em aproximadamente 14, 15 dias. É possível, portanto, que alguns indivíduos, não se sabe quanto, talvez tenham um tempo maior em que fiquem com o vírus ativo nos seus organismos, é isso? Não necessariamente ativo, né, mas que mostre de que houve o contato e mostre ainda a presença de uma parte do vírus. O PCR, ele pega algumas proteínas do vírus ali, que quando ele está destruído também aparece, né? Então, mesmo que o vírus não esteja mais ativo, mas ainda está presente no exame, ainda dá positivo, né? Então, essas pessoas continuam a infectar outros indivíduos ou não, nesse caso? Não necessariamente, não necessariamente. De novo, o PCR ele vai detectar uma parte da proteína, nas proteínas da capa do vírus, e mesmo o vírus morto pode ter a presença dessa proteína, dessa capa, então não necessariamente. E as notícias, doutora Marjorie Dulcini, sobre mutação do novo coronavírus? Existe algo já comprovado que esse vírus pode estar sofrendo mutação e causando alguma outra doença? Fernando, está sendo extensivamente estudado em todos os países, em todas as regiões em que já
houve o primeiro surto e que está tendo uma estabilidade de casos, e isso está sendo muito estudado. Isso é muito importante. Nós sabemos que outros tipos de coronavírus, né, porque esse é um novo coronavírus, SARS-CoV-2 é dentro de uma classe de coronavírus, alguns outros podem ter algum tipo de mutação, então é importante estabelecer, mas ainda não tem nada comprovado sobre essa possibilidade, então ainda carece de mais estudos. Muito brevemente, a gente falou muito de vacina aqui, que esse ano vai ter a vacina até o final do ano e produção em massa no ano que vem, 2021. E remédio para tratar a Covid-19? A senhora acha que também em 2021 haverá um remédio eficaz para essa doença? Esperamos que sim, Fernando. Acho que esse é o grande objetivo das empresas. Existem várias empresas também atuando nos antivirais. A Pfizer está atuando fortemente também nos antivirais. Algumas estão em fases mais adiantadas da descoberta ou de estabelecer antivirais que já têm nos seus portfólios e avaliar a eficácia deles para a Covid-19 ou novos antivirais. Então, é muito importante isso também. E esses remédios já, enfim, estão em testes também e a expectativa é que fiquem disponíveis em 2021? Sim, acredito que de algumas empresas, de novo, estão em fase mais adiantada e nesse caso, sim, em 2021 já teríamos alguns resultados promissores. No caso da Pfizer, nós temos o estudo sendo iniciado, um estudo fase 2 sendo iniciado agora em agosto, com o objetivo de também ter uma rápida evolução desse estudo, mas ainda não posso te precisar se em 2021 a Pfizer já vai poder ter disponível um antiviral, mas estou bastante otimista que se todos trabalharmos juntos, aí todas as empresas, Pfizer e outras empresas farmacêuticas, bem como academias, bem como universidades, nós vamos poder chegar também a antivirais muito rapidamente em 2021. Doutora Marjorie Dolcini, eu queria agradecer muitíssimo pela sua presença aqui no Poder em Foco, por conceder essa entrevista e agradecer também a você, telespectador, que acompanhou o programa até aqui. Eu aproveito para lembrar que você pode assistir a esta entrevista nos canais do SBT Jornalismo e do Poder 360 no YouTube. No próximo domingo, logo após o programa Silvio Santos, tem mais um Poder em Foco, sempre conversando com personalidades do ambiente do poder. E eu espero todos vocês aqui. Desejo também uma boa semana a todos.